A Sessão dos Rebeldes tem um outro convidado muito especial. Carlos Weiner é professor titular da UFRJ, é coordenador do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Nascido no Rio, participou ativamente da luta contra a ditadura, quando foi preso e mais tarde foi trocado pelo embaixador suíço Giovanni Enrico Buccia. Ficou no exílio até a anistia de 1979. De volta ao Brasil, construiu uma carreira acadêmica e política. Hoje participa também do movimento dos atingidos por barragens. Com vocês, temos Cristina Serra, jornalista, Cid Benjamin, jornalista, Daniel Arão Reis e eu, Andréia, jornalista também. Com vocês, Carlos Weiner. Muito obrigado. Só uma pequena correção. Eu não participo do movimento de atingidos por barragem. Eu dou assessoria através de um projeto chamado Assessoria Técnica e Ambiental. Então, eu dou esse apoio, assim como a outros movimentos urbanos também, através de um núcleo chamado Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual. Na verdade, é uma entrevista que o Zé Luiz Fiore deu, acho que é o site Tutameia, aí que eu tive contato com a entrevista. E a entrevista me impressionou muito e eu achei que era importante levar ao debate público, uma vez que ela, através dela, o Fiore faz o que chama de um prognóstico, um diagnóstico, um prognóstico do que deve acontecer no mundo e também no Brasil, com consequência da crise econômica e da crise sanitária existente, e traça um quadro absolutamente catastrófico. Mais que pessimista, catastrófico, e, sobretudo, o que me parecia e mais me impressionou e me chamou mais a atenção, é um quadro no qual não há alternativa alguma a não ser a piora inevitável. Aliás, esse é o título, acho que, da entrevista: o que está ruim vai piorar. E essa certeza de que tudo vai piorar, esse anúncio de que tudo vai piorar e não há alternativa, merecia uma reflexão mais profunda, na medida em que nos condena a todos, não apenas os brasileiros, o mundo inteiro, a catástrofe. É evidente que a catástrofe é sempre uma possibilidade, não há dúvida nenhuma. Mas, na maneira como é apresentada na entrevista pelo Zé Luiz Fiore, a catástrofe aparece como a única possibilidade. E me pareceu, então, importante colocar isso em discussão. Quer dizer, o que eu coloco em discussão é quais são os fundamentos, como é que Fiore acaba chegando a esta conclusão de que tudo que está ruim, que está tudo muito ruim e vai piorar. Há dois elementos centrais na análise dele que conduzem inevitavelmente a esta conclusão. Primeiro, ao fazer a sua análise, ele é um cientista político que lida com muita familiaridade com as questões da geopolítica mundial, das grandes questões políticas mundiais. Ele trata das grandes tendências em escala mundial, da crise econômica que vem se desenrolando, da crise do petróleo, da potência e do poder e do controle estabelecido sobre os principais fluxos econômicos e sobre os processos políticos detidos pelos grandes capitais, pelas grandes corporações, pelo mundo das finanças em escala global e em escala também, consequentemente, a cada nível nacional, nas múltiplas escalas em que essa análise pode ser feita, e mostra que antes da crise, da pandemia, do coronavírus, essas tendências ao aprofundamento desse controle, ao aprofundamento de todas as formas de desigualdade e perversidade que o avanço do neoliberalismo impôs, agudizando ainda mais, sobretudo nos países periféricos, isso estou dizendo eu, as condições de miserabilidade, pobreza, desigualdade, etc. E que a pandemia viria, então, na verdade, aprofundar isso, e que o resultado, portanto, seria nada mais, nada menos que o aprofundamento
os processos que já estavam em curso antes, de maneira que a situação que já era dramática, sob controle dessas grandes corporações, se aprofundaria cada vez mais. Evidentemente, Fiore não analisa, e essa é a primeira questão, nenhuma contradição, nem brecha nesses processos, como se fossem processos em bloco, intocados, sem qualquer contradição, sem confrontos internos. E, evidentemente, como eu digo e sugiro, se você, na sua análise, você vê apenas as tendências dominantes, essas tendências dominantes, na sociedade que vivemos, expressam as forças dominantes. Né? Vamos dizer assim, os dominantes dominam. Portanto, os dominantes dominam também as tendências que dominam a sociedade. E, portanto, se você só vê, na sua análise, as forças dominantes, o resultado da sua análise será que as forças dominantes imporão a sua dominação por todo o resto dos tempos, porque asseguram a reprodução e aprofundamento da sua dominação nas suas múltiplas formas. Ou seja, ao só levar em conta as forças dominantes, Fiore só pode concluir que os dominantes continuarão dominando. Então, na análise dele, falta uma reflexão sobre as contradições desses processos, sobre as tensões que ele gera, seja no interior mesmo de grupos dominantes, seja na relação entre os dominantes e os dominados. Porque se há dominantes é porque há dominados. A única menção que ele é capaz de fazer aos dominados, aos oprimidos, aos explorados, aos discriminados, é que o aprofundamento dessas tendências dominantes poderá resultar em o que ele chama de rebeldias sociais inorgânicas. Ou seja, que as pessoas reajam a isso, isso é visto como algo inorgânico. Eu tento comentar o que significa essa metáfora biologizante que tenta relacionar a vida social com a vida dos organismos em geral, né, numa espécie de sociobiologia, né, onde os conceitos passam da biologia para a vida social e vice-versa. O que chama atenção é o desprezo dele por esses levantes sociais inorgânicos. Esse desprezo, acho que tem duas componentes fundamentais. Primeira, uma histórica, tradicional, eu diria mesmo clássica, ideia de que aquilo que é inorgânico, entre aspas, aquilo que é espontâneo, é mal. Os partidos políticos, desde o famoso Que Fazer de Lenin, de 1903, mas já antes, em Kautsky, e mesmo no Marx, essa ideia de que a classe trabalhadora, que é o sujeito da transformação social e da revolução, é o sujeito da revolução, mas é um sujeito, em certo sentido, incompleto, porque é incapaz de aceder por si mesmo à teoria científica do socialismo, e as teorias científicas são detidas por intelectuais. Então, esse sujeito coletivo histórico, que seria a classe trabalhadora, o proletariado, a classe operária, é um sujeito político incompleto que só se completa quando liderado, dirigido e conduzido por um partido de intelectuais, estes sim detentores da teoria, em letras maiúsculas, revolucionária. Então, toda vez que essa esquerda ancorada nessas convicções que são parte da sua tradição, na verdade, ao longo de todo o século XX, vem movimentos espontâneos, isto é, movimentos que não são conduzidos pelos partidos e organizações desta esquerda, né,
toda vez que surgem palavras de ordem que não foram elaboradas nos comitês de formação e comunicação, que nos velhos tempos dos partidos comunistas se chamavam comitês de agite-prop, né? Onde se formulavam as palavras de ordem, eles veem isso como uma ameaça, como algo despolitizado, como algo horroroso a ser controlado porque vai ser usado pela direita. E o Zé Luiz Fiore, então, com esse desprezo, que não é só dele, sejamos justos, que é compartilhado por parcela expressiva da inteligência de esquerda e dos partidos e organizações políticas, organizadas, orgânicas, como eles gostam de se chamar, inclusive na tradição gramsciana, que também recorreu a essa metáfora biologizante do intelectual orgânico. Quando a coisa sai do controle desse intelectual orgânico, é ruim, é ameaçador, é o que vai ser utilizado pela direita. Nós nos lembramos bem, em 2013, como a parte expressiva dessa esquerda organizada, que eu gosto de chamar de esquerda de Estado, porque ela costuma olhar para a sociedade a partir do Estado, e não olhar para o Estado a partir da sociedade. Essa esquerda de Estado viu como horror. Nós vimos intelectuais de maior respeito clamarem para que as pessoas não fossem às ruas. E nós vimos uma tentativa permanente dos partidos, organizações sindicais e mesmo movimentos sociais tradicionais tentando correr atrás para controlar aquele movimento espontâneo que eles julgavam despolitizado. Mas essa tradição, então, faz com que Fiore não apenas despreze essas revoltas sociais inorgânicas, ele vai mais longe e ele diz que a situação está muito ruim e pode piorar. Ele escreve: nosso prognóstico político e econômico para o Brasil é muito ruim e a situação deverá ficar ainda pior quando começarem a surgir os primeiros focos de rebeldia inorgânica. Ou seja, não só ele não analisa isso seriamente, como ele vai mais longe e acha que se houver focos de rebeldia, isso é uma coisa que vai piorar a situação. O subtexto é evidente: seus inorgânicos, fiquem quietos aí, não se mexam e esperem que as forças orgânicas digam a vocês o que vocês devem fazer. Ora, nós sabemos o que as forças orgânicas fizeram nos últimos anos no Brasil, mas também em vários outros países. Foram absolutamente incapazes de entender o que se passava, absolutamente incapazes de entender a dinâmica social, o que se passava no tecido social, expressar de alguma maneira o que se passava no tecido social. Eu diria que nós chegamos, quando olhamos para essa esquerda orgânica, a convicção de que a política que elas falam se separou totalmente da vida daqueles que eles pretendem representar. Então, nessas circunstâncias, onde a rebeldia é vista como uma ameaça que pode piorar a situação e que as tendências dominantes se imporão de maneira inexorável, realmente não temos absolutamente nada nem a esperar, nem nada a fazer. Porque, se formos fazer alguma coisa, temos que esperar a iniciativa das forças orgânicas, que não tem iniciativa alguma, como está sendo demonstrado no cotidiano da vida política brasileira. Ora, eu acredito, ao contrário, não que haja razões para otimismo, a situação é gravíssima. A situação é gravíssima não apenas, nem apenas depois da pandemia. A situação era grave. As forças sociais mais avançadas na sociedade brasileira e em vários outros países sofreram profundas derrotas. A extrema-direita, aliada ao grande capital, avançou
enormemente, não apenas no controle dos instrumentos de poder, mas mais do que isso, e esse é o fato mais relevante, na penetração de uma série de ideias, valores, no tecido social, na base social. E aí também Fiore mostra uma absoluta incapacidade de compreender o que se passa. Ele olha para o Bolsonaro, alinha uma série de adjetivos, idiota, não, os adjetivos, não, idiota ele não usa, não, mas que é ignorante, que é isso, que é aquilo outro, e é incapaz de entender que o que está em jogo não é saber quem é esse senhor. Claro, é importante compreendê-lo, mas não se trata de fazer uma psicologia da personagem, que para o Fiore é um boneco mecânico programado para fazer sempre a mesma coisa, para dizer bobagens e fazer agressões. Aliás, se a gente fosse colher os qualificativos que já foram dados recentemente para o Bolsonaro, a lista seria interminável. O que se trata de entender, na verdade, é por que este senhor conseguiu chegar ao poder. E isso não se deve apenas a um golpe. As pesquisas recentes, se é que elas são confiáveis ou sugerem alguma coisa, indicam a presença de 1/3 da população solidamente ancorada no apoio ao Bolsonaro. Não estão falando dos grandes financistas, não estão falando das grandes corporações. Estamos falando de uma presença no seio da sociedade. E esse é o fato social relevantíssimo que deveria ser alinhado, estudado, prescrutado, entendido para que caminhos novos fossem construídos. Porque não adianta dar contragolpes, não adianta dar contragolpes ao golpe. Certo, houve um golpe, mas esse golpe se consolidou com o apoio de parcela não desprezível da população, e sejamos claros, honestos, parcela não desprezível das camadas populares oprimidas, exploradas, discriminadas. Então, é necessário ver nesse tecido social o movimento que se passa. Enfim, para quem acha que qualquer movimento vindo deste lado inorgânico é a certeza de que as coisas vão piorar, realmente ficamos num caminho sem saída histórica. Na verdade, só para concluir essa parte, eu diria que, partindo de uma análise que só vê à sua frente as forças dominantes, partindo de uma análise que despreza ou não contempla um olhar sobre as contradições que o avanço dessas tendências dominantes gera necessariamente, seja no interior de setores dominantes, seja entre os setores dominantes e dominados, sem vislumbrar, sem entender a natureza, o sentido e a potência presente na insatisfação popular que pode vir à tona, tudo fica muito fácil. Acontecerá o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje e o que acontecerá amanhã será exatamente a mesma coisa. Eu chamo isso de Fiore decreta, já pela segunda vez, porque nós sabemos que o fim da história já foi decretado, decreta o fim da história. O fim da história é exatamente quando o futuro não existe mais e teremos apenas um presente que se prolonga de maneira contínua e repetida. Então, eu acho importante que nós critiquemos essa visão, que nós reconheçamos que a situação é grave, que os desafios são enormes, mas é necessário reafirmar uma vez mais que essa sociedade brutal, violenta, perversa é contraditória, que parcelas não desprezíveis dessa sociedade podem expressar essas contradições de forma a construir sujeitos coletivos com potência contra-hegemônica, e seria até interessante, foi o objetivo do meu texto, olhar para o tecido social, lá para a base social,
e ver o que surge de potência aí. Movimentos de solidariedade, sim, grupos culturais, muitas vezes identitários, fragmentários, mas cheios de potência crítica e contra-hegemônica, que se movem. A expressão que eu gosto de usar é como peixes na água, como diziam o Partido Comunista Vietnamita dos seus militantes, o militante tem que ser como peixe na água. Essa potência que existe no tecido social pode, de fato, abrir novos caminhos. Eu aposto muito mais nos caminhos que essa esquerda, que eu chamo de esquerda social, para contrapô-la à esquerda de Estado, que essa esquerda social seja capaz de reinventar ou inventar, do que na velha esquerda orgânica, na esquerda de Estado, incapaz de qualquer revisão dos seus pressupostos básicos. Então, eu não lanço com o meu texto uma mensagem de otimismo, mas eu lanço ou tento colocar em discussão de que, sim, a história não acabou, de que, sim, há divergências, de que, sim, há setores populares que se levantarão ou podem se levantar, e que essa dinâmica pode gerar caminhos alternativos. A história não acabou e o futuro é possível. Essa é a minha discussão com Fiore. Eu conheço o Carlos Weinert há 60 anos. Somos colegas de turma no colégio. Depois, eu incluí, ele era tão meu amigo que, embora ele não tivesse grandes atributos futebolísticos, eu, como era o melhor jogador de futebol do colégio, eu o escalava no time, jogava comigo. Era um time todo de esquerda. Ele está dizendo que não, mas é verdade. Bom, mas eu gosto muito do Carlos Weinert, mesmo quando eu não concordo com tudo que ele diz. Eu acho que é daquelas pessoas que vale a pena você atentar para o que ele está dizendo, porque eu às vezes brincava com ele, tempo de militância clandestina, que eu queria o Carlos Weinert no meu comitê central, mas em minoria, porque ele ia apontar nossos desvios, mas não podia ter a condução do processo, que ele ia acabar nos levando para um buraco. Mas não, isso é claro, é brincadeira. Mas o Weinert disse uma coisa que é verdade, que é preciso saber como chegamos a essa situação. Agora, ele também não diz isso nesse artigo. Ele levanta a possibilidade, a necessidade da gente enfim, tratar de entender essa questão. E eu acho que você é injusto com o Fiore quando compara o que a visão dele, desdobramento da conjuntura, a visão pessimista, com o fim da história do Fukuyama. O Fukuyama diz que acabou a história. O Fiore projeta um desdobramento, segundo ele, o mais provável, com o qual eu concordo, inclusive, que é o mais provável, embora não possa ser visto como único, nisso você tem toda a razão. Ele não diz que é o único, mas ele acaba tratando quase como se fosse o único desdobramento possível. Agora, é bom de saber qual é o que é mais provável, mas saber também que o improvável às vezes acontece. Eu acho que essa é a questão. Agora, não fechar os olhos para um improvável não torna esse improvável provável. Quer dizer, a situação é muito ruim e há uma série de elementos que mostram que o desdobramento mais provável é um desdobramento ruim, negativo, etc. E tal. Eu não quero entrar agora na questão das limitações e as potencialidades dos movimentos espontâneos. De certa maneira, todo movimento de massas autêntico tem uma espontaneidade muito grande, senão vai ser coisa daqueles sábios de gabinete que você muito bem critica, até ridicularizando com razão, dessas correntes de esquerda que gastam sua energia, a maior parte delas, discutindo em gabinetes como devem fazer os outros, além de discutir cargos e coisas do estilo. Mas então eu queria, nessa primeira intervenção, primeiro dizer algo, quer dizer, a meu ver, o desdobramento disso, mais imediato, dessa situação, vai depender de duas questões. A gente vai sair dessa crise do coronavírus com uma quantidade muito grande de mortos. Dezenas de milhares, alguns falam em centenas de milhares, mas não é muita gente, como nunca houve no país. Quem vai ser responsabilizado por isso?
Se essa questão pesar mais, é possível que o Bolsonaro, pela política que ele tem contra a quarentena, acabe arcando com essa responsabilidade aos olhos da população. Agora, por outro lado, a gente vai sair desse quadro também numa crise econômica e num desemprego nas alturas. Fala-se em mais de 20%, coisa que nunca houve por esses cálculos, por esses métodos usados para calcular desemprego, nunca houve de forma tão pesada. Se aos olhos da população o responsável por essa crise, pelo desemprego, for quem pregou a quarentena e o isolamento social, entende? Essa conta vem para a gente. Mas não está dado como é que vai ser. Eu queria que você analisasse essas possibilidades, ambas vão acontecer, e qual vai pesar mais, e quem vai ser mais responsabilizado. E depois, já que você mesmo fez referência que a esquerda não entendeu por que o Bolsonaro ele aconteceu, porque ele está aí, eu queria saber a tua opinião. Por quê? Por que Bolsonaro? Por que ele está aí? E por que ele tem 30% da população?